Um, dois, três. 1, 2, 3, gravando. Fala, galera. Aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução comentada Unifam 2020/2, questão de física. E ela diz o seguinte: o movimento de um corpo pode ter alguns de seus elementos conhecidos a partir da velocidade do tempo. Em um gráfico em que a área sob ele, no primeiro quadrante, passa a ter significado específico e bem determinado. Bom, primeira coisa, vamos ter que acostumar quem vai fazer Unifam que os textos ficam muito a desejar na parte de compreensão. A impressão que dá, não sei se foi mais nessa prova 2020/2, é que é feito com pressa, com pouca revisão, fica meio bagunçadas as ideias. Mas até aí tudo bem. Aqui o que ele falou nessa primeira parte foi o quê? Que a área do gráfico, a área do gráfico, a área entre o gráfico e o eixo das abscissas, a área aqui no primeiro quadrante, porque aqui acaba que o tempo começa do zero, né? Você observa que aqui é o tempo e aqui é a velocidade. Quando eu tenho um gráfico de velocidade pelo tempo, essa área representa o ΔS, representa a variação do espaço. Como é tudo positivo, acaba representando também a distância, né? Que ele só está andando em um sentido aqui. Velocidade é sempre positiva, zero, né? Aqui, ou positiva. Então, ele está dizendo nessa primeira parte que eu li que essa área tem significado. Que significado é? O ΔS. Tá? Num gráfico de velocidade por tempo, a área, que velocidade vezes tempo, dá ΔS. Então, se você quer tentar lembrar o que a área de um gráfico dá, uma dica é, veja se o produto dos seus eixos, em alguma equação que você conheça, dá em alguma coisa. V vezes ΔT dá ΔS. Basta colocar aqui V ΔS por ΔT que você chega nessa conclusão. E aí você lembra que a área vai dar o ΔS. Continuando. Considere o gráfico tempo-velocidade a seguir, onde o eixo x corresponde ao tempo, está aqui, e o eixo y corresponde à velocidade, está aqui. Considere no gráfico que um ponto pode ser corretamente indicado apenas pela sua abscissa. Então, está dizendo que eu posso falar de um ponto só pela abscissa, que para aquela abscissa é estranho, eu sei, escreve de jeito estranho mesmo. Para aquela abscissa, ele quer dizer que só tem um ponto correspondente. Você falar, eu quero o instante igual a 2. Só tem 120 km por hora. Eu quero o instante igual a 1. Então, se ele falar do instante igual a 1, só tem um ponto que está ligado ao instante igual a 1. É isso que ele quer dizer. Ele pode ser se eu falar abscissa, eu sei qual é o ponto olhando aqui o gráfico. Não vai cruzar em dois lugares, ou seja, é uma função. E as inclinações da velocidade nos segmentos, como referência para 3 momentos, expressas ao longo do tempo. Então, tem aqui a inclinação para 3 momentos. Aqui, ó, velocidade crescente, velocidade constante, né, do 1 ao 2, e aqui velocidade decrescente até chegar no zero. Selecione a alternativa que melhor complementa o trecho abaixo. Aí vem o trecho. Ao substituir... Estou na frente, diretor? Vamos lá, tira aí da tela, por favor. Ao substituir o segmento delimitado pelos pontos 2 horas e 4 horas, ou seja, por esse ponto, lembra que ele falou que se ele falar só o tempo, ele já tá determinando o ponto? Então, qual é o ponto 2 horas? É esse aqui, ó. É o correspondente a 2 horas. Qual é o ponto 4 horas? É esse aqui, porque aqui é o tempo, ó, 2 horas, 4 horas. Então, se eu substituir, se eu tirar esse traço aqui, colocar outra coisa no lugar, se eu substituir o segmento delimitado por esse ponto por outro segmento, delimitado pelos mesmos pontos, ou seja, se eu tirar esse segmento e trocar por um outro que está entre 2 e 4, vírgula, aí vem, vai ficar mais estranho ainda. Vou fazer um item por vez, tá? Porque o item C e D estão na próxima página. No primeiro quadrante, então vamos lá, continuar. Delimitar pelos pontos, no primeiro ao substituir o segmento delimitado pelos pontos 2 e 4 por outro, delimitar pelos pontos no primeiro quadrante, fica bizarro, né? Mas tudo bem. É Unifam, você está acostumado que às vezes a prova é feita com pressa mesmo, não tem uma revisão, fica esse texto estranhíssimo. Mas ele está dizendo que vai trocar no primeiro quadrante por um arco de circunferência, ou seja, você sabe que é um arco de circunferência, né? É um pedaço da circunferência, cujo centro esteja no ponto 10, 180, a área percorrida tornar-se-ia superior a 326. Bom, para eu responder isso, o que ele está dizendo aqui primeiro? Ele vai tirar essa linha verde, no lugar vai trocar por um arco de circunferência
que estaria no ponto 10, 180. O 10 é bem para cá, o 180 é bem para cima, ele estaria em algum lugar por aqui. Imagine que aqui tem uma grande circunferência. Quando ela passasse aqui, já que eu vou trocar por um arco, eu estou supondo que ela passe aqui, e se eu não me engano, se você for atrás, ela nem passa, tá? Você tem que entender o que o cara tentou dizer ali. Ele quer dizer que você vai trocar por um arco de circunferência que passe aqui e aqui. Eu acho que se você pegar um arco que aqui é o centro e ver que o raio é aqui, o outro, ela não vai, a mesma circunferência não vai passar no 2. Tá? Então, eu acho que eu fiz essa conta. Depois vocês conferem se quer divertir. Eu não vou fazer agora não, porque é totalmente fora do scope e não era o que a pessoa que escreveu queria. A pessoa que escreveu, a gente não pensou nisso. Se ele pegar aqui, se pegar um raio, ver essa distância até aqui, e depois ver a distância desse ponto até aqui, tem que conferir. Depois vocês conferem se quiser. Não vai dar a mesma distância. Ou seja, a circunferência que passa aqui não é a mesma que passa aqui. Mas, enfim, tá? Depois eu posso estar enganado. Depois você pode mandar uma mensagem. Eu fiz e realmente a circunferência passa nesse ponto e nesse ponto. Depois eu vou até fazer de alé, mas não vou fazer agora não, porque não é isso que ele queria. Ele já está dizendo que ele vai substituir por um arco que passe por esses dois pontos. Então, ele está dizendo que ele vai trocar por algo assim, ó. Porque se o centro da circunferência está aqui, a pessoa que escreveu acreditou que aqui ia ter o quê? Um arco desse jeito, certo? O que ele está fazendo quando ele pega esse arco? A área o delta S, que era essa figura que estava com o traço verde, vai ficar menor, né? Vamos ver aqui quanto que era a área original? Vou deixar aqui tracejado. Qual que é a área original? É essa em verde, né? Vou separar em 3 pedaços. Não, em 2 pedaços. Esse 1 e esse trapézio aqui 2, tá bom? Então, a área original é área 1 mais área 2. A área 1 é um trapézio também, ó. É base maior, 120, mais base menor, 50, vezes a altura, sobre 2. E a área 2, então primeiro eu fiz trapézio aqui, ó. Agora eu vou fazer o outro trapézio, que é esse maiorzão aqui, ó. E vai ser... passando um pouco aqui, né? Aqui as bases, as bases paralelas estão aqui, né? Na horizontal. Aqui está na vertical. Então aqui vai do 1 ao 4, que é 3. Do 1 ao 2, que é 1. Vezes a altura dele, que é 120, sobre 2. Aí aqui vai dar 170 sobre 2, que dá 85. E corta, vai dar 60 vezes 4, que dá 240. Então a área vai dar 325 quilômetros, porque lembra que eu falei que a área, num gráfico de velocidade pelo tempo, acaba sendo numericamente igual ao ΔS? Então eu sei que o deslocamento no gráfico original é de 325 km. Ora, se aqui passar um arco de circunferência, você percebe que a área vai ficar menor, porque vai perder esse pedaço aqui, ó. A área passa a ser isso aqui. Vai ficar menor a área, porque vai cortar esse pedaço, que eu tirei essa linha verde e troquei por essa azul. Então, se a área vai ficar menor, a distância percorrida tornar-se-ia inferior a 325 e não superior a 326. Tá? Então, a letra A está fora. Vamos ver o item B? No primeiro quadrante, arco de circunferência cujo centro esteja no ponto -1, -50. -1 do x vai estar por aqui. -50 vai estar por aqui. Então, aqui está pensando fazer de vermelho. Um arco que ele vai trocar essa linha de novo verde por um arco que o centro da circunferência esteja aqui. Tá? No -1, -50, tá certo? E aí o que acontece? O arco vai ficar rechonchudinho para cá, assim, ó, abertinho para cá. Ó. Então agora imagine, você tirou essa linha verde e trocou por essa linha vermelha. O que aconteceu com a área original? Ficou maior. Né? Porque agora engloba essa aqui, e aí tem esse pedaço extra aqui, ó, que não tinha no gráfico original em verde.
Então, o ΔS vai ficar o quê? Superior a 325. Porque essa área em verde era 325. E aqui ele fala inferior a 324. Está errado, superior a 325, falso. Vamos analisar agora as outras opções. Vem comigo. Ok, pode até trazer para a tela um pouquinho, diretor, que aqui eu acho que eu não vou ficar na frente, não. Arco de circunferência cujo centro esteja no ponto 10, 180, a área percorrida tornar-se exatamente igual a 325. Vamos voltar lá? Exatamente igual a 325? Não. Se eu trocar por um arco que está no 180 aqui, vai ficar menor que 325. A gente já viu isso. Inferior a 325. Então, não é exatamente igual. No primeiro quadrante, arco de circunferência cujo raio esteja no menos 1, menos 50, a área percorrida torna-se superior a 325. Sim, se está aqui no menos 1, menos 50, vai ser esse arco voltado para fora, e aí a distância percorrida fica superior a 325. Tá certo? Porque vai ficar mais barrigudinho assim para fora, né? Então vai passar 325, a área ficará maior. Quanto que vai ficar a área? Não sei, teria que calcular ali a área direitinho daquele pedaço, mas não precisa. A questão não queria que você entrasse em detalhes da circunferência, tá certo? D, E agora. Então D é a correta, vamos ver a E por didática. No primeiro quadrante, arco circunferência que o centro esteja no ponto 10, 180, aquele mais à direita, né? Não podemos fazer qualquer estimativa sobre o valor da área. Sinceramente, essa aqui não está longe de estar errada, não. Depois eu vou checar, ou vocês checam aí. Cadê? Porque eu ainda acho que se você pegar aqui o ponto 10, 180 e medir essa distância até aqui, e medir essa distância até esse ponto aqui, eu tenho que checar se dá a mesma. Porque se não der a mesma, o arco da circunferência não passa nos dois pontos. Se passar em um, não passa no outro. Vou checar. Mas não era essa ideia que o cara queria, que você checasse isso. Então para ele, dá para fazer a afirmação sim. Tá? Então, esse item E fala que não podemos fazer qualquer estimativa. Para a visão do examinador, já que dava para fazer, que foi o que eu fiz nos outros itens, é falso. Tá certo? E é isso, galera. Eu chequei, tá? Deu um cortezinho aí, porque eu fui checar essas contas que eu já tinha checado antes e não lembrar. Depois, se quiser, você checa. Você pode chegar aqui e fazer distância entre dois pontos, tá? E ver essa distância daqui até aqui e essa distância daqui até aqui. Além do que o gráfico está fora de escala, então talvez se você colocasse em escala. Mas de qualquer maneira, o que fica muito difícil checar, e provavelmente não é, porque a distância dá gritantemente diferente daqui até aqui em termos de coordenadas de gráfico. A distância desse ponto para esse, sendo desse ponto para esse, não é igual. Tá? Então não forma, é bem diferente, na verdade. Então isso aqui não forma uma circunferência, aqui não é raio de circunferência. Logo, se eu garantisse que aqui passasse a circunferência, ela ia ficar aberta aqui, ela não ia passar nesse ponto. Então, de certa forma, essa questão para mim devia ter sido anulada, porque não tem como você desenhar esse arco com esse centro ali de tal forma que ele passe nos dois pontos. A não ser que você considere aí, tente distorcer o gráfico novamente para colocar, mas ficou muito estranho mesmo. Mas tudo bem. É Unifam, o negócio é feito às pressas, nem sei com qual atenção, qual indicação. Essa prova não essa prova aí, parece que ficou especialmente também com mais problemas, talvez ela tenha sido feita realmente mais às pressas, 2020/2. E é isso. Para mim, essa questão deveria ter sido anulada, porque esse arco de circunferência não existe. A não ser que eu faça uma gambiarra gigante, né, nas coordenadas desse gráfico, algum outro tipo de escala, mexa na escala, enfim. Então você tem que esquecer um pouco, o detalhe é o jeito, né? Tenta não achar pelo em ovo, tenta não saber tanto, e tenta fazer o que o cara disse, já que ficaria impossível de resolver se você tentasse ver se a circunferência encaixa ali mesmo ou não. Faz vista grossa, ó, encaixou, beleza, valeu, você falou que encaixou, tá bom, examinador. Então tem lá eu entendi o que você quis dizer, tá? Apesar de não ter conseguido. Entendi que você quis que eu colocasse um arco ali, ficasse com uma área menor, e faz o que o examinador queria, garante seu ponto, depois você tenta entrar com recurso, tá certo? É isso, você entendeu a ideia? A ideia que o examinador quis era, se eu faço ali o arco, eu diminuo a área, era para testar seu conhecimento e saber que a área representa o ΔS.
E se você coloca uma circunferência, você diminui a área se ela vier ali da direita, e se ela vier aqui do pontinho à esquerda, ela aumenta a área, porque o arco ficaria fazendo uma barriguinha para fora e deixa aquela área que representa o ΔS maior. Então você calcula a área antes, 325, e aí se trocar por um arco, no menos 1, menos 50, fica maior que 325. Se trocar por um arco que o centro está em 10, 180, ele vai fazer uma barriguinha para dentro e vai ficar menor que 325. Era isso que ele queria que você soubesse. Não era tão difícil assim, só é difícil porque é muito difícil entender o que o cara escreveu, até porque ele se perde todo, o texto é meio mal feito, acho que pouco revisado. Como eu falei, se você pegar a prova um pouquinho, 2021/1 já está um pouquinho melhor. Os enunciados, elas vão melhorando, as faculdades vão melhorando o enunciado, tá? Com o tempo, a qualidade da prova, das questões. É isso. Então, espero que tenha entendido a ideia, aprendido, tá? Não se fixe ao ponto de que estava errado, não. Tenta abstrair e trazer alguma coisa dessa questão. Era trabalhar com essa ideia diária de gráfico. Então, se cair uma questão na IFAM que você for fazer ou em outra prova que você for fazer, que vai cair um gráfico, um gráfico de velocidade pelo tempo, você lembra que é o ΔS, lembra que se trocar uma linha por uma menor, mais curva, a área pode diminuir, isso faz com que o ΔS diminua ou aumenta. Essa era o aprendizado que essa questão queria te dar, tá certo? É isso, espero que tenham gostado e até a próxima resolução comentada.